Na tela do Abordo Notícias, Pablo Marçal, exatamente, você não ouviu errado, não declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, mais uma vez, reforçou dizendo que está junto e misturado com Flávio Bolsonaro. Aí, que papelão feio. Ô pastor, papel de coisa do capiroto, hein, pastor, que você tá fazendo, hein? Isso aí não é coisa de Deus não, viu, Malafaia? Papel esquisito que o Malafaia tá fazendo. Malafaia vai morrer na praia, tá nadando sozinho, aí brigando por uma candidatura, dizendo que ele não foi consultado, que ele tem moral pra isso e não me chamaram pra festinha. E tá num desespero desgraçado, exatamente. Um desespero danado, mas outros estão aí, né? E se manifestando, trazendo apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu sempre digo e repito aqui várias vezes, a política, ela é a arte de unir os inimigos e afastar os amigos. Aí estão eles juntos, Pablo Marçal e Flávio Bolsonaro. Eu sei que de repente você já está sabendo disso, mas o que eu quero contextualizar aqui para você é exatamente essa situação do Malafaia. Tá morrendo sozinho na praia. Começou a dar entrevistas, começou a fazer vídeo atrás de vídeo. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Malafaia tá entrando em pane, tá fundindo o motor. Exatamente, o homem tá ficando maluco e de pedra. Tá? É perigoso, né? Eu acho que se ele vê o Bolsonaro na frente, ele tacar uma pedra no Bolsonaro. Tá? Após o almoço com empresários em São Paulo, Flávio Bolsonaro participou de uma conferência sobre prosperidade com Pablo Marçal. No almoço, com os empresários, Flávio Bolsonaro repetiu o discurso de Marçal, que fez sucesso nas eleições municipais do ano passado, apostando na prosperidade e também no antipetismo. O senador apostou na polarização e diz que os eleitores em 2026 vão escolher entre o caminho da prosperidade e o caminho das trevas, que é o PT. E eu tenho observado mesmo, tá bem, não fazendo comparações como o Portal Metrópolis fez, mas eu tenho observado, tá, que o Flávio, ele tem buscado um caminho assim, não fazendo comparações, tá bom, mas meio parecido com aquilo que o Pablo Marçal trouxe durante a campanha dele. Essa questão de prosperidade, você pode ver que o próprio Flávio anda dizendo que vai trabalhar para que o povo brasileiro não dependa tanto, né, do governo. Isso é um padrão muito legal, que inclusive, né, nos governos de direita, e lá nos Estados Unidos também é assim, né? A população depende menos do governo. E por isso que não é tão polarizada a política lá nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas, elas não dependem muito do Estado, elas não dependem muito do Bolsa Família, elas não dependem do SUS, elas não dependem do Vale Gás. Então, para a população, eles deixam, né, meio que fica de lado essa polarização política, embora tenha, né, lá as pessoas matam por política, mas não existe, as pessoas dependem um pouco do Estado e por isso estão cagando pro Estado, essa é a grande verdade, tá bem? Enquanto isso, né, o querido Tarcísio de Freitas, ele reforçou o apoio ao Flávio e diz que o senador vai dialogar com o STF. Tarcísio afirmou que encontros de Flávio com empresários em São Paulo demonstra que o senador é do diálogo. Afinal de contas, meus queridos, eu tenho gostado, para dizer a verdade para você, desse perfil do Flávio Bolsonaro, exatamente, desse perfil, né, que vai aí nessa questão aí mais de finanças, de trabalhar para que você dependa menos do Estado, que você tenha prosperidade, tá? Eu acho legal essa conversa, eu gosto. Eu, para ser sincero com você, nesse momento em que a direita perde pra caramba com o STF, eu penso que a paz passa pelo diálogo
Infelizmente, eu vejo que já tentaram de tudo, né? Já tentaram impeachment, já tentaram com ajuda externa, já denunciaram Alexandre de Moraes em todo tipo de tribunal. Não estou falando também para se tornar amiguinho, né? Mas, de repente, um novo nome, de repente, um cara do diálogo que não é turrão igual o Bolsonaro, obviamente que eu vou digitar 22 lá com muita raiva, porque vai aparecer a cara do Flávio e não a cara do Bolsonaro, pelo menos por enquanto. Mas eu vou digitar 22 com muita raiva. É claro, obviamente que eu preferi o Bolsonaro, né? Mas é fato, meus queridos, que o Flávio ele vai nesse caminho, né, da pacificação, no caminho do diálogo, da conversa. Eu acredito que vai dar bom, vai dar legal, tá bem? Nesse momento eu não estou, de uma certa forma, preocupado com Jair Messias Bolsonaro na urna, né? Claro, vou votar muito bravo porque ele não tá lá. Mas nesse momento eu estou muito preocupado com o estado de saúde do presidente, tá? E por que eu estou dizendo isso para você? Para você, assim como eu, para que possamos orar por Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro está precisando de tratamento, Bolsonaro está precisando de fazer cirurgia e você sabe como as coisas correm nesse Brasil, beleza? Vou trazer agora, meus queridos, o pastor Silas Malafaia. Eu confesso para você que na minha cabeça, na minha percepção, por tudo aquilo que eu já vi, quando se trata de pastor Silas Malafaia, por quê? Aqui no programa aconteceu algo, eu vou trazer para vocês. Então, por mais que de repente lá atrás a gente tava dando um enfoque em outras coisas, Lei Magnitsky, não sei o que, é isso, aquilo, outro, vez ou outra sai uma notícia, a gente acha importante, traz para vocês. E eu já noticiei aqui que aliados ali do Bolsonaro, meio que aliados do Malafaia, defendiam o Malafaia como vice do Tarcísio de Freitas ou até mesmo da Michele, tá? O que acontece? O Silas Malafaia, ele está proibido de conversar com o Bolsonaro, ambos, né, estão proibidos de se encontrarem, Bolsonaro está preso e ninguém chamou o Malafaia para conversa. Eu acho que nesse vídeo que eu vou trazer aqui, ele comenta que o Flávio foi lá, recebeu, né, a missão do pai dele, e nem comunicou ao partido, ou seja, não discutiu, não chamou ninguém para conversar e já jogou isso pra galera, né? E o que nas entrelinhas ele quis dizer? Nem pra me dar uma ligadinha, nem pra me mandar um zap. Ô pastor, eu tenho falado aqui, né? O Flávio, nem o Bolsonaro, nem a Michele, ninguém mandou uma mensagem pra mim, tá bom? Eu acho que nem pra você também não, né? Que tá me acompanhando, né? Então, Malafaia, não se considere menosprezado, tá bom? Eu sei que você tá meio carente, né? Tá meio abatido, triste. Não se considere, rapaz, menosprezado. De 200 e... eu vou arredondar também. De 215 milhões, certinho, né? De habitantes aqui do Brasil. 214.999, nem sei a conta que dá, 1.099, não sei o quanto lá das contas, não foram chamados para conversa. Só foi uma conversa entre o Flávio e o Eduardo. E você acredita que o Malafaia, tá bem? O Malafaia afamado, tá querendo colocar dúvidas se realmente o Bolsonaro falou que o Flávio é o candidato? Aí quando ele não coloca dúvidas, ele quer dizer que o Bolsonaro não tá bem emocionalmente, né? Não psicologicamente. Não tá bem emocionalmente, por isso falou, vai você mesmo. Como se, tipo assim, o primeiro Bolsonaro que entrar na minha porta, que vier me visitar, eu vou colocar ele para ser presidente da República. Ainda bem que não foi o Jair Renan, né? Porque cá entre nós, na minha percepção, é o menos preparado, né? Ainda é vereador, um cara meio tímido, né? Assim, meio pra baixo, não é igual aos irmãos, assim, mais explosivo e tal. Enfim, mas é fato, meus queridos, que ele não indicaria o Renan, porque o Bolsonaro, ele sabe o que está fazendo, tá bem? Se tem alguém, Malafaia, que sabe o que está fazendo, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Essa turma que sempre disse, o Centrão, porque o Centrão vai passar a perna do Bolsonaro. Que bela pernada que o Centrão levou do Bolsonaro. Essa é a grande verdade, quando o Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Para mim, as pessoas elas estão menosprezando o poder que o Bolsonaro tem. São conselheiros, né? O Silas Malafaia, né, se enxerga como uma espécie de conselheiro e aí fica forçando a amizade, achando que o Bolsonaro, o Bolsonaro não falou comigo, acho que ele não tomou a atitude correta.
Presta atenção nesse vídeo aqui. Pra mim, o Malafaia tá fundindo as bielas dele aí, né? Tá batendo biela, o motor rodou sem óleo aí e o homem tá ficando maluco. Presta atenção aqui no desespero dele. Nossa, já começa gritando. Ai, já doeu meu ouvido aqui. Eu vou até baixar aqui pra mim o fone, porque Deus o livre. Vai lá, Malafaia. Sapeca, língua de... Vamos lá. Zóio de Tandara. Ei, respeite a minha história. Eu não cheguei agora. Eu tenho história e tenho moral pra falar. Uma coisa é Bolsonaro. Outra coisa são os filhos e a mulher. Isso aqui não é herança de negócio de família, não. O que tá em jogo é o Brasil. Bicho, meu Deus do céu, cara, dá uma raiva, não dá não? Você não fica doido como eu, não? Por que você não vai falar isso pro Bolsonaro, rapaz? Você não respeita ninguém, rapaz. Então vamos lá. O senhor Flávio Bolsonaro, usando de um direito que nenhum de nós tem, pode visitar o pai, vai lá, no momento frágil emocional de Bolsonaro, preso nessa barbárie de pura perseguição política, poucos dias que ele estava preso, emocionalmente fragilizado, e arranca isso de Bolsonaro, ninguém assistiu nada e nem... Ai, gente, eu não acredito não, gente. Sinceramente, eu acho pra mim quem não tá bem é o Malafaia. Pra mim, quem não está bem é o senhor, viu, pastor? E, ai, Fábio, de novo esse assunto. Não, gente, esse maluco aí, ó, de novo ele tá postando isso daqui, tá bem? De novo esse cara tá postando vídeo com essa conversa. Pra mim, quem não tá bem é ele. Olha a cara dele. Presta atenção. Olha aí. Pra mim, quem não tá bem é ele. Ontem eu fui tentar fazer a live, eu estava com sono. Eu estou sem ar-condicionado aqui no estúdio. O louco que vai mexer aqui também já marcou 3 vezes de vir, não pôde vir. O ventilador batendo no meu olho e as luzes. Eu tava com o olho vermelhaço. Ainda tô com uma certa irritação no olho. O Malafaia tá aí, meu. Tá parecendo gordinho ontem, né? Todo com os olhos bugalhados aí, avermelhado. Tá meio... Ô, pastor, o que você andou bebendo, hein? A conversa, um dia antes, a Michele visita Bolsonaro e ele não diz nada. E para mostrar a falta de estratégia de Flávio, ele nem primeiro reuniu o partido dele para falar, ó, tive com meu pai, a conversa foi assim, reunir a liderança do centro, não, usa uma rede social e quer botar ela abaixo. Não é assim não. Ei, respeite a minha história. Eu não cheguei agora. Eu tenho história e tenho moral para falar. Oh, meu Deus do céu. Sabe aquele tiozão que você do nada olhou pra mulher assim e falou, amor, liga pro amigo. Chama aquele sobrinho seu também. Fala pra ele vir comer vamos assar uma carne? Aí, rapaz, o sobrinho, né? O primo, né? Falou, em algum momento comentou com o tio, né? Olha, a gente comeu uma carne ontem lá na casa da Maria e do João. Esse filho da mãe não me convida. Parece aquele tio seu chorão, né? Nunca me convida pra nada. E o Malafaia tá aí, reclamão que só, né? Mas não chororô danado. Larga de ser bobo, rapaz. Tá todo mundo pulando no barco do Flávio, você tá remando contra a correnteza. Ai, não chamou o partido dele, não chamou as lideranças do Centrão. Oh, meu Deus do céu, viu? Tenha dó, Senhor Jesus, pela madrugada, viu? Eu vou falar um negócio pro senhor, viu, meu Deus? Tá ruim de representante, hein? Rapaz do céu, mas Jesus tá ruim de representante. Esse Malafaia aí, pela madrugada, não é? Jesus amado. Pra você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, eu preciso, gente, deixar claro pra vocês o sucesso que está sendo essa pré-candidatura, né? Essa campanha de pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Não é apenas porque eu vou votar e vou sim, né? Daquilo, eu até preciso estudar isso, o que eu posso fazer aqui no YouTube, o que eu não posso, para ajudar o Flávio Bolsonaro. Mas é fato, meus queridos, que existe algo por trás, chama-se Jair Messias Bolsonaro. E toda essa revolta, né, que você... Quando eu disse, nós vamos votar, ou pelo menos eu, né, eu vou apertar 22 lá com muita raiva, claro, não vou danificar o bem maior da República, né, não vou de jeito nenhum, né, atacar o bem, né, o bem maior que é o sistema de votação eletrônico, não vou nunca. Mas é fato que eu vou digitar 22 com muita raiva, porque vai aparecer a cara do Flávio e não a do Bolsonaro. Mas é fato, meus queridos, que sucesso que esse cara tá fazendo, de verdade. E olha que nem começou, pra dizer a verdade, nem começou.
né? O cara foi dar entrevista agora, participar de podcast, programa do Ratinho, é isso, aquilo. E a coisa tá caminhando, tá engatinhando, final de ano, a galera preocupada com o peru do Natal, muita gente preocupada se os patriotas vão voltar para casa ou não. Enfim, e é óbvio, né? A coisa vai pegar fogo mesmo meados do ano que vem. Mas até lá, o Flávio ele tem um longo caminho para sim, Malafaia, reunir o partido dele quantas vezes ele quiser, para reunir com lideranças do Centrão quantas vezes ele quiser. O cara já conversou com todo mundo, para dizer a verdade para você, já conversou com todo mundo. O Malafaia tá nessa, porque para mim, nada tira do meu coração de que o Malafaia queria ser o vice. Eu não quero ser leviano, a Bíblia diz, né, pra gente não atacar os nossos líderes e tal, mas eu tenho, né, meio que um receio em relação a essas questões, porque geralmente eu não estou aqui atacando o Malafaia pastor, né, não estou falando aqui que ele é um mau pastor, embora, né, eu tenho as minhas dúvidas, mas não, estou atacando aqui o Malafaia político que nesse momento ele me mostra ser um grande invejoso, não é? Mostra ser um grande invejoso. A Bíblia diz também que pelos frutos você conhece a árvore, tá? Pelos frutos você conhece a árvore. Então o que acontece? Quais são os frutos que o Malafaia está produzindo? Né? Quais os frutos que o Malafaia está produzindo? Se o meu canal fosse um canal religioso, eu iria fazer, de repente, uma análise religioso sobre a conduta do Malafaia. Mas como o meu canal é político, eu vou fazer a análise política. Para mim, o cara tá perdido, tá nadando contra uma correnteza, fica insistindo numa candidatura de Tarcísio e fica também numa revolta porque não chamaram ele para festinha. Não chamaram ele para conversar. Ele chega a dizer nesse vídeo aí, parece demonstrar que não acredita que o Bolsonaro realmente indicou o Flávio. Pela madrugada, Silas, dá um tempo pra cabeça, tá sendo chato. E o mais legal, que ele tá falando sozinho, tá? Tá falando sozinho. O que o Malafaia tá fazendo, gente, é tentando, né, colocar água na cerveja, pegar, sabe aquele caldo gostoso que você faz com uma costela, aí, né, você pega lá um pouco de ossos e faz aquele caldo, né, dá uma engrossada, coloca uma mandioca ou uma batata, dá uma engrossada no caldo, coloca os temperos e aí o Malafaia vem com um balde de água e derrama dentro do teu caldo, né? Pra mim é o que o Malafaia tá tentando fazer. O Malafaia tá dando combustível, tá bem? Pra esquerda e pra mídia, porque ele não vai lá no Oeste, nunca vi o Malafaia no Oeste, ele não vai lá na Auri Verde falar isso, já vi ele na Auri Verde, mas não é lá que ele tá falando isso, ele tá falando no canal dele, tá falando também aí nas mídias tradicionais, digamos assim, a velha mídia. E o que ele está fazendo? Só dando combustível para a esquerda e também para a parte do Centrão dizer que a direita está desunida, sendo que o que eu estou vendo é uma união em torno do nome Flávio Bolsonaro. A vinda do Pablo Marçal, a vinda de outros nomes também geram um grande impacto aí na candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, aqui, o Tarcísio, né, reforçou esse apoio, diz que Flávio é um cara do diálogo, estiveram aí que ele esteve com os empresários em São Paulo. Essa turma de empresários em São Paulo, você sabe muito bem, né? É os caras que reclamaram das sanções, e aqueles caras que se reuniram, né, para ir para os Estados Unidos, para tentar por fora um acordo, enfim. Aqui, Alexandre de Moraes, opa, tava dormindo, será? Eu acho que eu tava dormindo, né? O que acontece? Antecipei um negócio pra você que eu vou falar daqui a pouquinho, que é legal, tá bem? O Flávio Bolsonaro, ele esteve reunido com o Caiado, tá? O encontro entre o Flávio Bolsonaro e o governo do estado do Goiás aconteceu no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano. Sabe sobre o quê? Conversaram sobre 2026, estiveram discutindo o cenário eleitoral para 26. Então isso daqui só mostra que o Malafaia tá errado. Todo mundo dizendo que o Flávio é o cara do diálogo, né? E é o cara que tá aí, ó. Já conversou com lideranças do Centrão, já conversou agora, né, com o próprio Caiado, teve essa conversa aí com o Pablo Marçal, onde ele
declarou total apoio à candidatura. Então o Malafaia tá mais perdido do que cego em tiroteio, entendeu? É como se fosse aquele cara que... eu nem vou lembrar aqui o ditado, né? Tinha uma piadinha sobre isso, que o cara... É igual... agora sim. Você sabe que... por exemplo, quando você assiste a TV... me lembrei. Sabe quando você assiste a TV aberta? E a TV por assinatura, o Gol chega primeiro? Se eu não estou enganado, é isso, né? Na TV por assinatura, o Gol chega primeiro. É como se você estivesse vendo a Globo e a ESPN, né? Você que pode pagar uma assinatura, tá assistindo, ou fez um gato, né? Tá assistindo na ESPN, enquanto o outro, depois que você gritou gol, já derramou cerveja, pipoca pra todo lado, o teu vizinho ainda vai gritar gol. É o Malafaia, né? Aconteceu o gol, o time já ganhou e o Malafaia tá gol comemorando, né? Tá louco, esse assunto é assunto encerrado, Malafaia. É assunto vencido. Você conhece a picanha Flávio? Pois é, meus queridos. O frigorífico Goiás fez uma homenagem ao Flávio Bolsonaro, tá bem? E agora tem a picanha Bolsonaro. A picanha Bolsonaro já existia e agora vem a picanha Flávio, tá? Eu não sei se é Goiânia, mas é fato que ele esteve no estado do Goiás, conversando lá em Goiânia, né, com o Caiado, e ele foi visitar as instalações do frigorífico Goiás. Não é nem, pelo menos da minha parte, nenhuma propaganda, mas para mostrar para você aí que ele foi homenageado com a picanha Flávio. Fala pessoal, tô aqui no frigorífico Goiás, vim aqui fazer uma visita ao nosso partido aqui em Goiânia. E aí me disseram que tinham feito uma homenagem pra mim aqui no frigorífico Goiás. Eu vim aqui ver se é verdade, parece que é, rapaz. Aí já vi picanha de um monte de cara, Bolsonaro, Milei, Bukele. E não é que agora tem Flávio Bolsonaro também, cara? Aí. Ó. Aí. Obrigado pela homenagem aí. Abraço. Vamos ver se é boa. Flávio! Obrigado pela homenagem aí, rapaz. Andei bonito pessoalmente aqui na foto. Flávio, é o Flávio, pressão que não para. O novo presidente vai subir a rampa, cara. Olha o que é prestígio. A picanha do Flávio Bolsonaro, a picanha é aquela que ele fala que se tiver mais de um quilo não paga, né? Agora foi mal, Gustavo Lima, até picanha fatiada, cara. Isso aqui não é picanha, não. Ele botou na outra parada que não é picanha, não. É só o nome. E aí, Leandrão? É outra coisa. Um abraço, Samão. A direita tá forte, unida na pista. Uhul! Boa música, né? A direita tá forte, unida na pista. Malafaia, faz o L, Malafaia. Pega agora, Malafaia, e fala bem assim: e só de raiva, eu agora vou apoiar o Lula. Eu quero que o Flávio Bolsonaro se lasque. Não me chamaram pra festinha e eu tô triste. Não vou fazer o L. Vai lá, Malafaia. Faça o L grandão, cara de bunda. Vai lá, Malafaia. Pra você ligado na programação do Abordo Notícias, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como é bom ter você por aqui. Eu encontrei aqui o vídeo do Paulo Mansur. Talvez você não conheça ele, se você não é do estado de São Paulo. Ele é o parlamentar estadual, né? Deputado estadual, não é federal, mas é amigo da família Bolsonaro. E ele fez o comentário, né, em relação aí ao Silas Malafaia, né? E toda essa cachorrada que o Malafaia tá fazendo, tá bem? Isso tem nome, né? E isso pra mim é uma verdadeira cachorrada, tá? Como eu aprendi lá no interior, né? Isso é uma palhaçada, isso é uma verdadeira cachorrada que esse cara tá fazendo. Tá bem? Se a internet permitir, né? O sinal aqui com o Mansur tá bem ruim de vir, hein, Mansur? Será que eu vou conseguir colocar o Mansur para falar aqui no programa? Enquanto isso, você vai ajudando, abençoando o nosso canal. Se possível for, mande um colabore especial aí, abençoe o nosso programa com um Pix de qualquer valor na tela aí para você abençoar o Abordo Notícias. Aqui tá igual cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica rodando e não entra, não vai. Deixa eu ver aqui, parece que agora vai. Eita, tá pegando na partida. Vamos lá, manivela, vamos lá. Muito o pastor Silas Malafaia por todo o movimento que ele fez da direita pelo Brasil, mas o posicionamento que ele tomou, eu não concordo. Por isso eu vim falar um pouco para vocês, não vou ficar em silêncio, porque ele falou do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro é meu padrinho político. Foi ele que me elegeu deputado estadual no estado de São Paulo. E o Eduardo assumiu uma missão, denunciar para o mundo
tudo o que está acontecendo no Brasil. Isso exigiu coragem, exigiu sacrifício. Ele largou tudo que ele tinha no Brasil: mandato, rotina, família, conforto. Portanto, ele não foi para os Estados Unidos porque ele quis. Foi por uma alternativa para ele não ser preso. Um detalhe importante é que o Silas Malafaia sempre criticou Alexandre de Moraes. E por isso, com todo o respeito, eu acreditaria que ele falasse bem do Eduardo, com orgulho, pela coragem dele, né? Mas não foi assim. E também eu quero afirmar com tranquilidade aqui sobre o Flávio Bolsonaro que ele não é um herdeiro político. E sim, ele é um sucessor político por tudo que ele fez no Brasil. 4 mandatos de deputado estadual, senador. Então, ele é, entre os irmãos, aquele menos radical que conversa com todos. E eu tenho certeza que ele foi um abalo para o sistema, um abalo para o tabuleiro político do Centrão. Eu tenho toda a convicção, Tarcísio, como já declarou, Michele, como já declarou, de forma natural, apoiará muito Flávio Bolsonaro, inclusive o Silas Malafaia apoiará Flávio Bolsonaro no futuro próximo. Comenta esse vídeo comigo. Eu sou o Paulo Mansur, deputado estadual, aliado do presidente Bolsonaro. Valeu, Paulo Mansur! Para você que está ligado aqui comigo no Brasil e fora do Brasil, esse daqui é o deputado que nunca comeu uma marmita na vida. Exatamente. Sabe quando ele foi provar uma quentinha? No evento com o Bolsonaro. E ele ainda teve coragem de falar, né? Eu nunca comi um marmitex, né? Uma quentinha, uma marmita na vida, né? Filho de dono de emissora de televisão, né? Apresentador de programa aí no SBT no interior e tal. Nunca comeu um marmitex na vida, né? Nunca pegou um boião assim. Aí junto com o presidente Bolsonaro, ele comeu, acho que a melhor comida que ele comeu na vida, né? Sabia que eu viajando uma vez, eu comi a melhor comida que eu comi na vida foi um marmitex pequeno, né? Que eu dividi com a mulher ainda. A gente viajando naquela correria. Falei, não vou parar não, mulher, vamos tocar o barco aqui, pega aí, a gente come aqui no carro mesmo. Rapaz do céu. E quando a gente já estava quilômetros de distância, né, para poder, né, perceber o quanto estava gostosa aquela comida, que às vezes até valia a pena ter parado, né, sentado, pegado um prato e colocado a comida e comido ali, né, tomado um guaraná, curtido mais ali o restaurante, bem simplesinho, beira de estrada, lá no Mato Grosso do Sul. Beleza? Para você que tá ligado aqui comigo, vamos agora a outros fatos. O mundo não para, não é, meus amores? E assim, as notícias que eu vou trazer para você agora, tá bem? Representam um Alexandre de Moraes bonzinho. Mas eu vou culminar com um vídeo do meu querido Didi Red Pill e vou trazer para você os motivos que talvez estejam por trás disso, tá bem? Tem novidade. Tudo isso que o Malafaia tá falando, eu acho que na terça-feira a gente vai ter a resposta que a gente precisa. Tá? E o Malafaia vai passar vergonha. Eu penso que o Malafaia vai passar vergonha das grandes. Sabe por quê? Depois que o Bolsonaro lançou o Flávio, ele já recebeu visitas da Michele, né? Se ele tivesse arrependido, né? Ou se o Flávio, ô Malafaia, maluco, se o Flávio tivesse, né? Ô velho, você me lança como presidente, senão eu te enforco aqui dentro. Ainda vou falar que foi o Moraes que te matou. Então você me indica como presidente. Malafaia, se o Flávio tivesse forçado o Bolsonaro, ele já teria falado isso pra Michele, né? Ó, pede pro Flávio vir aqui, ou então vai você na imprensa, diz que eu, né, foi um lapso de memória, né? Eu, né, não tô bem. Eu acho que o Malafaia, agora eu me lembrei, né, quis usar aquele episódio que o Bolsonaro, né, tentou abrir a tornozeleira, né, por uma questão ali de estar, né, sob efeito de medicamento. Ô Malafaia, para você que não sabe, o Bolsonaro, aquele tratamento que uma médica que não acompanha o presidente, né, passou aqueles remédios que se misturaram aos demais que a equipe médica receitou. A médica não atende mais o Bolsonaro e ele não está tomando mais aqueles medicamentos. Eu acho que você esqueceu, né, de se ligar, né? O Bolsonaro tá maluco não, meu. Na terça-feira, o que acontece? Eu vou trazer para você. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista ao portal Metrópolis. Olha só que legal. Aí você, né, de repente, até por uma questão de costume, você vai falar bem assim: ai, Fábio, ele não pode, é uma armadilha. Não, gente, agora não tem mais armadilha, não. A gente considerou que o presidente, quando recebeu a autorização do Moraes a dar entrevista, que seria uma armadilha, quando ele estava
em prisão domiciliar, né? Que daí qualquer motivozinho o Moraes retiraria ali esse benefício da prisão domiciliar e levaria para uma prisão preventiva, né? Usando aí a questão do que o presidente teria quebrado as medidas cautelares. Agora o cara tá preso, penso eu que ele pode falar o que ele quiser. E o que mais vai acontecer com ele? Tá bem? Então o que acontece? Alexandre de Moraes autorizou Jair Messias Bolsonaro a dar entrevista ao portal Metrópolis. A entrevista vai acontecer dia 23 de dezembro. 23, se eu não estou enganado, é a próxima terça-feira. Exatamente, próxima terça-feira. E eu confesso que eu estou muito ansioso para isto. É a primeira vez que o presidente vai falar à imprensa desde a imposição de medidas cautelares em julho. Ai, presta atenção, ó. O veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópolis. Eu vou repetir aqui pra você porque isso daqui mudou, tá? Isso daqui mudou. Presta atenção. Você se lembra que o Bolsonaro ele cancelou uma entrevista que ele daria ao portal Metrópolis? Eu não sei se é por conta disso, tá bem? Ou qual foi o critério que o Bolsonaro escolheu o Metrópolis. O Alexandre de Moraes, ele determinou que agora as entrevistas do Bolsonaro, quem vai solicitar é a defesa e não mais o veículo. Por exemplo, a Globo quer entrevistar o Bolsonaro, a Globo entra em contato com a família ou com a defesa, e aí eles consultam o Bolsonaro, e aí a defesa solicita a Alexandre de Moraes a autorização para ele dar entrevista na Globo. Então, o que acontece? Na estreia do canal do YouTube do Portal Metrópolis, de programas, né, de programas ao vivo ou gravados, o presidente ia dar uma entrevista que ele cancelou, né, por questões ali de determinação do Alexandre de Moraes, ainda estava meio embaçada, foi quando o Moraes deu aquelas ordens que ninguém entendeu nada, né, uma hora poderia falar, outra hora não poderia. E o veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópolis. A conversa exclusiva com Bolsonaro será em 23 de dezembro, na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A última vez que o ex-presidente falou à imprensa foi em 15 de julho. 3 dias depois, Moraes impôs medidas cautelares a Bolsonaro. Aí, uso de tornozeleira, né? Foi prendendo o Bolsonaro aos pouquinhos, tá? Eu tenho um vídeo aqui. Rapaz do céu, peraí, deixa eu me localizar aqui. Caramba, meu. Eu perdi uns materiais que eu tinha separado aqui pra vocês. Caracas, meu, infelizmente, tá bem? Mas eu tinha aqui o vídeo do pessoal do Metrópolis explicando como seria a entrevista. Eu não vou perder tempo correndo atrás disso, porque senão acaba, né, fica um buraco aqui na programação. Então, vai ser no dia 23. Aqui a reportagem não falou o horário, eu também não me preocupei com isso, porque estava tudo explicadinho lá no vídeo que eu ia trazer para você. Deixa eu ver se vai ter aqui o horário. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, aqui não fala o horário. Mas enfim, vai ser na segunda-feira, tá bem? Terça-feira, dia 23 de dezembro. Bolsonaro vai poder mostrar a cela, né? Porque a reportagem, a entrevista vai ser lá dentro da cela. Bolsonaro vai poder sanar toda essa questão da campanha, da candidatura do Flávio Bolsonaro, e muita gente vai ter que engolir, né? Vai ter que engolir. Moraes liberou visitas regulares de Michele a Bolsonaro. Decisão que autoriza a visitação permanente ocorre depois de queixas sobre dificuldades de acesso ao ex-presidente. Aí está a mulher, né? A esposa, a nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, que agora tem autorização permanente. O que acontecia? Antes, a Michele deveria solicitar ao Alexandre de Moraes, ou seja, teria que comer na mãozinha do Moraes. Para quê? Para poder fazer aí visita ao ex-presidente, tá? E agora o Alexandre de Moraes autorizou. Antes ela tinha que fazer uma autorização toda semana. Se eu não estou enganado, são 2 dias, né? E aí ela tinha que fazer aí a solicitação, porque o Moraes iria autorizar aí, toda vez tinha que passar pelo Moraes, beleza? Lembrando que a Michele que está cozinhando para o ex-presidente, ela que leva comida, ela que leva bebida para o Jair Messias Bolsonaro, tá?
Então, meus queridos, o que acontece? O Alexandre de Moraes também, ele autorizou aí que o Jair Messias Bolsonaro possa fazer fisioterapia na prisão e também receber cartas, tá? O ministro também permitiu as visitas, né, de Michele sem aval prévio. Lembrando, meus queridos, que você pode escrever cartas ao Jair Messias Bolsonaro. Eu não só acho que você pode, eu acho que você deveria fazer isso. Lula recebeu, acho que mais de 15 mil cartas. Tudo bem que quando o Lula estava preso, muita gente usava cartas ainda, né? Mas não pesa nada, você escreve uma carta linda, maravilhosa, e vai lá no Correios e envia, tá bem? Para o Jair Messias Bolsonaro, e demonstrando o seu apoio, demonstrando aí que você ama o presidente Jair Messias Bolsonaro, beleza? Deixa eu ver aqui o que fala a respeito das cartas. Além disso, o Bolsonaro tem direito ao contato com o mundo exterior por meio de correspondência. O magistrado, contudo, determinou que esses documentos sejam inspecionados pela Polícia Federal antes de serem entregues. Sobre os procedimentos médicos, eles deverão ocorrer em dias úteis, também nos horários do banho de sol. 2 horas, hein? O Bolsonaro pode deixar a cela e agora, até para fazer tratamento, tem que ser na hora do banho de sol, né? Pela madrugada, hein? Pela madrugada, meus queridos. Presta atenção. Eu vou trazer Didi Red Pill para você, destacando a situação, falando aqui que depois do PL da dosimetria, depois do fim da Magnitsky, parece que o Moraes tá meio tranquilão, né? Parece que andou tomando aí um chá de camomila, né? Eu acho que a festinha de aniversário dele, lhe fez bem, né? Lhe caiu bem. Estou com um pequeno problema aqui com a internet, já o vídeo chega, né? Ai, meus queridos. Pra você ligado aqui comigo, eu detesto quando isso acontece, né? Como é que tá o programa de hoje? Tá legal? Que vocês estão gostando ou não? Como é que tá o programa aí? Vai comentando. Você que gosta, comenta agora 36. Deixa o seu comentário 36. Ajude o canal Aborda Notícias. Fortaleça aqui o meu programa. Preciso de você, tá bem? Se eu conseguir fazer esse programa, né? Jesus amado. Não vai não. Queria tanto trazer o vídeo, meu. Poxa vida. Opa! Tá vendo? Só você reclamar um pouquinho dá certo, né? As pessoas falam, né? Não reclame tanto. Não parece... Sabe quando você xinga? O negócio parece dar certo, né? Vamos lá. Aqui na programação pra você. Vamos aqui com Didi Red Pill. Ei, Didizinho, viu? Tá lá na Polônia, né, o Didi, né? Asilado político, vive lá na Polônia. E vamos lá. Família e também os Estados Unidos. Pois é. Vamos começar do mais amplamente divulgado, que foi trazido à baila pelo Gerson Camarote, onde ele disse que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, na verdade, o secretário Marco Rubio, havia mexido os seus pauzinhos junto com o Christopher Landau para que o projeto da dosimetria passasse no Senado. Óbvio que com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então, o que de fato aconteceu? Telefonemas para lá, telefonemas para cá, diplomatas americanos entrando em contato com senadores brasileiros e também com a Suprema Corte para costurar esse acordo de que a dosimetria fosse aprovada lá no Senado Federal, como de fato foi. E é estranho, né? Porque dias antes, o ministro Alexandre de Moraes havia dito que não era, né, quase que dando uma ordem para o Senado, que ele não gostaria que aquilo ali fosse aprovado. Mas foi, e com a anuência dele. Se teve alguma pressão nos Estados Unidos, eu não sei. Outra coisa bastante interessante, essas muito mais recentes. Ontem, ficamos sabendo que o presidente Bolsonaro dará entrevista para o Paulo Capelli no Metrópolis e no mesmo dia ficamos sabendo também que a nossa querida Michele Bolsonaro foi autorizada, foi liberada para as visitas regulares, visitando, evidentemente, o presidente Bolsonaro. Ela não vai mais precisar a cada semana mandar uma documentação para a Suprema Corte e a Suprema Corte autorizar ou não.
Na verdade, Suprema Corte não, né? O ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente fica se perguntando, né? É dosimetria que passou? É visita de Michele liberada? Daqui a pouco, muito provavelmente, os filhos também serão. É entrevista de Bolsonaro? A última entrevista dele foi em junho ou julho desse ano, se eu não estou enganado. E a gente fica realmente com a pulga atrás da orelha. Por quê? Por que será que o ministro está, de certa forma, facilitando a vida de Bolsonaro, já que ele é notadamente um inimigo político do presidente? Aí começam as especulações dos Estados Unidos. Algumas pessoas compreendem que essas atitudes têm a ver com a devolução, com a retirada, melhor dizendo, do ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, que isso seria um grande acordão para, sim, facilitar a vida do presidente Bolsonaro, porque a dosimetria diminui muito pouco a pena do presidente Bolsonaro, mas diminui e é vista, inclusive pelos americanos, como um primeiro passo para uma anistia ampla, geral e restrita. As outras decisões do ministro, como liberar a dona Michele para visitá-lo e ele dar entrevista, também, aparentemente, estão relacionadas a esse grande acordo, aonde os Estados Unidos disseram: a gente tira a Magnitsky de você, mas vocês vão ter que começar a afrouxar a corda lá para a oposição e também, evidentemente, para o presidente Bolsonaro. Se isso de fato está lá no acordão feito entre os americanos e os brasileiros, o governo do Brasil, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas que de fato ocorreu essa movimentação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, o Senado, a Suprema Corte e o governo brasileiro para aprovação da dosimetria, acho que isso ninguém duvida, porque existe confirmação de senadores que disseram isso. Talvez mais para frente a gente saiba também de alguma confirmação vinda por alguma fonte relacionada ao governo que, de fato, aconteceu esse acordo de afrouxamento nas regras contra o presidente Bolsonaro. Só o tempo vai dizer o que de fato ocorreu naquelas reuniões. Mas que é muito estranho dosimetria passa num dia, no dia seguinte a visita de Michele é liberada e no mesmo dia o presidente é autorizado a dar uma entrevista. Bom, as coisas estão tudo aí na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. É isso, meus amigos, cogitem se inscrever lá no meu canal Didi Red Pill no YouTube, se você ainda não é inscrito. Eita, Didi, assim você me mata do coração, do nada, né? Explodiu tudo aí. Valeu, Didi Red Pill. Lembrando que a gente tem autorização, né, para usar o material dele. Se inscreva lá no canal dele. É um patriota que vive exilado, tá bom? É o primeiro asilado político vivendo na Polônia, tá? Documentado, tudo direitinho. Esse daqui não é assim, recebeu cidadania da Polônia, cidadania europeia. Não. Esse aqui ele recebeu asilo, ele recebeu proteção da Polônia. Esse aqui o Moraes não pega nem com o Interpol, nem com qual, seja o que for, tá bem? É mais uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes. E lá na Espanha, vou até trocar a música de fundo. E lá na Espanha, a AGU diz que não cabe mais recurso em pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio. Ao canal CNN, o órgão disse que vai aguardar o trânsito em julgado do processo. Ou seja, acabou. A Espanha derrotou Alexandre de Moraes, derrotou o Brasil, que contrataram também escritórios para extraditar, escritórios de advocacia, né, lá na Espanha, para tentar extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, que agora é considerado um perseguido político. E o que acontece? A AGU já deu as declarações que lá na Espanha acabou. Esgotaram-se todos os recursos para a extradição e Interpol já negou incluir o nome do Oswaldo Eustáquio, o nome também do Alan dos Santos. Ou seja, Alexandre de Moraes acaba de sofrer mais uma derrota
lá na Espanha, tá bem? É mais um sinal para o mundo de que as coisas aqui no Brasil não estão nada bem. Lei Magnitsky, que foi retirada, como eu disse para vocês, não porque o Alexandre de Moraes entrou com a defesa e ganhou, né, recorreu na justiça americana, não, e o mundo tá de olho nisso, tá? Foi só por um acordo, uma questão comercial, e eu estava vendo aqui um dos motivos para retirar a Lei Magnitsky é essa questão diplomática, né? Aqui diz o seguinte, a avaliação de que a lei causa mais danos diplomáticos do que benefício, tá? E de uma certa forma os Estados Unidos, ao se afastar do Brasil, ele tem danos diplomáticos e bastante, né? A gente é um grande fornecedor de carne, café, entre outros produtos aí para os Estados Unidos, e as demais autoridades, a comunidade internacional observa isso. De repente você ficou triste porque tirou a Magnitsky, mas reforçar mais uma vez, a retirada da Lei Magnitsky não quer dizer que os Estados Unidos não reconhecem o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos, tá? E também isso ecoa no mundo. Eu estou aqui falando com você, na Europa tem outras pessoas também falando, mostrando que o Alexandre de Moraes não deixou de ser um violador de direitos humanos. E essa notícia aqui é uma paulada para Alexandre de Moraes. Lembra que eu comentei aqui a respeito do Didi Red Pill? O Didi Red Pill está na mesma situação, tá bem? Só que no caso dele ele já conseguiu o asilo político e ele está acolhido na Polônia, tá bem? Eu acho que 2-3 anos depois que ele deixou o Brasil, ele conseguiu isso e conseguiu fazer o nome dele na Polônia e está vivendo lá. E o Eustáquio está aí também recebendo proteção da Espanha, tá bem? São características de países, né, que são a verdadeira ditadura, não é isso? Você ouve falar disso, da Venezuela, da Nicarágua, né? Esses países aí também mais extremistas, né? No Oriente Médio, no Oriente Médio e também países orientais, né? China tem grandes perseguições, Coreia, enfim. Aí o que acontece? O Brasil, que todo mundo diz que é uma democracia, defende a democracia como se fosse, né? Em nome da democracia, destroem a democracia. E a gente tem o quê? A Elisa Robson, que é uma jornalista que vive nos Estados Unidos, exatamente, ela recebeu o asilo, não é assim, recebeu a cidadania americana, é uma cidadã americana que, se os Estados Unidos entender, pode deportar ela. Não, ela recebeu asilo político lá nos Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos reconhecem que eles estão, que o Brasil persegue jornalistas, tá? E com as sanções aí do Alexandre de Moraes, como eu disse, elas foram retiradas os efeitos da lei, mas isso não quer dizer que o Alexandre foi considerado, foi inocentado, descondenado, nada não, tá bem? E lembrando que a Trump Media, né, que é a empresa do Donald Trump, ainda pode arrancar uma boa grana do ministro, já que ele é multimilionário, não é isso? Você tá ligado, né? 129 milhões... comprando casa em Brasília, pagando à vista, dando um sinalzinho de 6 milhões. Aí, né, dá uma voltinha, vai no cartório, faz os contratos, aí pagou mais 6. Negocinho bonitinho, né? Casa em Brasília. Eita, coisa boa. Uma mansão de 12 milhões em Brasília. Eu gosto pra caramba de Brasília. Tá? Eu gosto. Um lugar que eu gosto é Brasília. Não sei se é porque tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Mas eu fiquei 20 dias em Brasília de férias. Eu tava trabalhando, né, lá, o Victor tem um estúdio lá, ele fornecia para mim o estúdio, e a gente tava lá nessa base em Brasília, meio que de férias, meio trabalhando também, e é fato que toda vez que eu vou em Brasília, parece que eu morei 20 anos em Brasília. Gosto pra caramba. Imagina uma mansão em Brasília, né? Imagina, olha, gente, eu sei que a gente, como cristão, não deve invejar ninguém, não tô convidando você a invejar alguém, tá bem? Trabalhar feito um condenado, a gente já trabalha, né? Mas imagina um trabalho de ministro, né?
e com a mulher ainda ganhando 3,8 milhões, tá bem? Ô, Viviane, se um dia separar do Xandão, tô aqui, viu? Tô aqui, ó, rapaz, largo família, largo tudo. 3 milhões por mês? Você é doido. Pra você ligado na programação do Aborda Notícias, brincadeira também, gente. Ali eu quero que o capeta leve, tá bem? Vai com Deus, né? Continuamos por aqui com o nosso programa e trazendo para você mais informações. Aqui, ó, Flávio Bolsonaro, ele se manifestou sobre a cassação do Eduardo e também do Alexandre Ramagem. Você sabe que a Câmara dos Deputados cassou ontem os mandatos do Eduardo, que está nos Estados Unidos, por falta, tá bem? Qual o motivo? Faltou e foi cassado. Alexandre Ramagem. Hugo Mota tomou a decisão de levar o caso do Alexandre Ramagem para a mesa e não para o plenário, porque poderia acontecer, repetir a mesma situação que aconteceu com a Carla Zambelli, do plenário não cassar o mandato. E aí, arrumar mais um problema com Alexandre de Moraes e o STF. Como, né, covardia nós vemos por aqui, Hugo Mota ele não teria eu sempre, com essa palavra, eu sempre dou uma engasgada, né? Testosterona suficiente para poder encarar novamente o STF. Deu aquela ziquezilha, né? Deu aquela zica lá relacionado à questão da Carla Zambelli. E, caramba, eu pensei, vai dar outra treta também, que é a questão do Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. E o que acontece? Hugo Mota cassou após aí a decisão da mesa da Câmara dos Deputados. Ou seja, não levou para o plenário porque ia dar ruim. Tá? E aí eu tava doido para ver essa briga, tá? Doidinho para ver esse Congresso fazer alguma coisa, mas os covardes lá estão. O senador Flávio Bolsonaro, ele se manifestou nesta quinta-feira, dia 18, sobre a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que determinou a cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL, e Alexandre Ramagem, também do PL. Eduardo de São Paulo, Ramagem do Rio de Janeiro. Flávio classificou que é um erro retirar os mandatos dos deputados. Só perseguidos políticos não estão fora do Brasil porque querem, mas sim pelo bizarro sistema persecutório vigente no Brasil. O que pode ser chamado de qualquer coisa menos de democracia plena. Ele usou as redes sociais, fez a postagem, fez essa reação aí em cima desse assunto aí. Eu também fico triste, gosto pra caramba do Eduardo, ele não perdeu os direitos políticos. Se no ano que vem estiver tudo bem, coisa que eu não acredito, tá? Se estiver, a não ser também, né, com esse negócio aí, o Moraes também retirar a magnífica dele, houve também uma interferência externa aí, senadores, secretários do governo Trump ligando, né, para os senadores e senadores também dos Estados Unidos ligando para senadores aqui do Brasil, forçando para aprovar aquela dosimetria, tá? Eu acho que a gente vai ter um Alexandre de Moraes um pouco mais tranquilo, espero. Mas é fato, né, que daqui, meu irmão, eu não duvido de nada, tá bem? Não duvido de nada. Mas o que eu queria dizer para você é que o senador, aquele mesmo senador que disse em breve nós teremos um ministro preso, ele denunciou uma espécie de lava-xandão que estaria acontecendo lá no Senado Federal. Ou seja, vocês aprovam a anistia, o PL da dosimetria, e era uma espécie de lava-xandão, para as coisas não ficarem muito feias para o Alexandre de Moraes. Segundo ele, tinha lá um acordo lá, e o que ele chamou de lava-xandão. Ele até disse, não vou participar disso. Vou votar, mas eu não estou comungando desse negócio de lava-xandão. Também foi dito que o governo, né, tinha um acordo. E o Lula, né, se manifestou que não tinha acordo nenhum, tanto que quando chegar na minha mesa eu vou, não vou promulgar a lei, vou cassar a lei aí, vou revogar. E é claro que o Lula vetando a lei, o Congresso vai derrubar o veto e o Lula vai ter uma derrota no começo do ano. E das boas, eu acho é pouco, tá bem? A outra derrota, eu até comentei aqui, eu gostaria muito de ver o Lula sendo derrotado na questão do Jorge Messias, que também deve ir para votação aí, passar pela sabatina no Senado Federal no começo do ano que vem. É até o preço, né, pro
o preço que o Lula vai cobrar do Alexandre de Moraes, que é a questão de ajudar ali na indicação do nome de Jorge Messias. Beleza? Para você que tá ligado aqui comigo no canal, curtindo o nosso programa, que tal deixar um like maravilhoso, abençoar o nosso programa? Pix, qualquer valor que você mandar aí, você ajuda, você fortalece o nosso canal. Tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem QR Code que te leva para o Pix, tem o Pix para você que gosta de digitar. Fique à vontade, tá aí no chat também, só que nós não tivemos nenhuma colaboração até agora e eu peço encarecidamente, a gente precisa da sua ajuda, precisa da sua força para continuar batalhando, continuar trabalhando aqui. O YouTube tá numa sacanagem muito grande aqui com os nossos horários, estou lutando, rebolando para lá, rebolando para cá, para tentar entender se é o assunto, se é o público, né? Nós estamos aí fazendo uma espécie de análise, reavaliando tudo aqui para ver se a gente sai desse limbo aqui, né? Essa pressão que é trabalhar com esse YouTube, beleza? Grande abraço para o Marcos Félix, toda a galera na sintonia do A Bordo, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho. Olha só, quem reagiu? Nicolas Ferreira reage à cassação de Eduardo Bolsonaro e também Ramagem. A medida assinada por Hugo Mota e também pela mesa diretora da Câmara na sexta-feira, quinta-feira, né, provocou reação da base bolsonarista nas redes sociais. Parabéns aos deputados que, presta atenção, hein, que estão apoiando o Eduardo. Eduardo ficou um pouco pistola. Eu acho que o PL deveria tomar as medidas, tá bem? Teve membro da mesa que é do PL, que assinou a revogação do mandato aí do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Você não ouviu errado não, tá bem? O próprio Eduardo disse, né, fui um dos deputados mais votados, ajudei a levar comigo vários parlamentares do PL e era o meu papel eleger o máximo de deputados federais em São Paulo. O Eduardo é uma espécie de puxa-votos, né? Você vota nele, todo mundo vota, e aí ele sai levando um monte de gente. Olha aí, nessa brincadeira leva gente sem caráter, né? E foi o que aconteceu, mas não é culpa do Eduardo nem do PL. Eu espero, né, que pelo menos o nome desse cidadão seja divulgado aí em ampla maioria, né? Que haja sim um boicote aí, que o ano que vem esse cara saindo candidato, a gente vai boicotar a candidatura dele. Beleza? Vamos dando sequência na programação do A Bordo Notícias. Para você que está ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, onde você estiver, ajude, colabore e abençoe o canal A Bordo Notícias. Preciso de você, dê essa força aqui para o nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o canal. Fortaleça e ajude colaborando aqui via Pix. Olha só, operação da PF cita 300 mil em referência a Lulinha. Fábio Luiz, que vive na Espanha desde julho, é citado de forma indireta na decisão que autorizou a operação contra a lobista, né, Roberta Luxinger, se assim for o sobrenome dela, né, que foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira. Aí está ele, lembra que o Lula disse, o que o Lula disse sobre o filho dele? Esse menino aí estava catando cocô de elefante no zoológico, né? Era funcionário do zoológico. O Lula virou o presidente da República. E o que acontece? O homem se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Aí o Lula foi questionado, né? Aí o que foi dito foi: que culpa tenho eu se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Ou seja, o fenômeno dos negócios, né? Que culpa tenho eu se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios? E aí está, né? O Ronaldinho dos negócios, que, segundo as denúncias, recebe 300 mil por mês do careca do INSS. Aqui, ó. O Lula falou que se o filho dele dever alguma coisa, que seja investigado, que a Polícia Federal vai investigar. O Lula vai mandar a Polícia Federal investigar, entendeu, Lulinha? Rapaz, eu acho que nem o Lulinha, nem você entendeu nada, né? Vai colocar raposas para cuidarem do galinheiro.
O Partido Novo volta a pedir convocação de Lulinha à CPMI. Pedido anterior de convocação de Lulinha foi derrotado pela tropa de choque do governo. E aí? Será que vai ser outra derrota, né? Infelizmente, esses caras da base governista, alguns partidos do Centrão vão blindar aí novamente o filho do Lula, tá? Olha só, careca do INSS enviou 1,5 milhão à amiga de Lulinha. É o que aponta a investigação da Polícia Federal. Mensagens apreendidas que indicam que repasses foram feitos em parcelas e acompanhados da justificativa para o filho do rapaz. Meu Deus do céu, gente. Pela madrugada, para o filho do rapaz, hein? Quem será o rapaz? Sempre tem os codinomes, né? Caracas, meu. Aí me lembro, né, do filho do meu pai, amigo, né, do amigo do meu pai. Agora, a justificativa tá lá, né, assim, tá na parte. Pra quem esse cheque? Ó, coloca aí, para o filho do rapaz. Meu Deus do céu, gente. Brasil não aprende, né, meus queridos? A gente não... Eu aprendi, né? Quem não aprendeu essas desgraças que votam no PT, tá bem? E vou falar um negócio pra você, tá bom? O povinho esquisito. Enquanto nós estamos aqui dizendo, né? Mostrando tudo isso daqui. Se você perguntar pra um petista da rua, ele fala que é mentira. Não aprende. O povo que gosta de ser roubado na cara dura, gosta de levar tapa na cara. E você... Cara, eu não gosto dessas coisas, mas não vou usar os termos, tá bem? Não vou usar os termos assim, muito pesados, né? Sabe quando a cocota, junto com o galo carijó, fazem amor, não é? E ela chega, sai cantando. Exatamente, é a mesma coisa do petista, né? Vem o governo e dá uma... Ainda saem cantando, tá? Ainda saem cantando, soltando fogos, sem anistia. E o que acontece? O grosso tá entrando. Quem é de São Paulo? Eu não sei se esse programa entrava na rede, né? Mas eu acho que entrava. Lembra do Pânico? Tinha lá o Ceará, que imitava o Silvio Santos. Ele fazia um programa na rádio de sacanagem, né? Chamava-se Paulo Jalasca. Fazia umas traduções de letra que não tinha nada a ver, era uma mistura de humor. E aí tinha uma vinhetinha, né? Não sei o que lá, Paulo Jalasca, ele... Até o talo, baby. E é a mesma coisa. Esse povo fica tomando até o talo e ainda sai cantando. Sem anistia, sem anistia. Fascista, fascista. E o grosso tá entrando. Fascista, fascista. E o grosso tá entrando. Ai, 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 ai. Alô, Gadeza, minha flor, minha rainha. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda, né? A nossa querida Gadeza está em solo brasileiro. Seja bem-vinda, né? Tá aí pelo sul do Brasil, pelas terras que, né? Pela terra amada, né? A terra mãe gentil. Não é isso, bonita? Bem-vinda, minha flor. Obrigado, tá aí no chat. Obrigado pelo carinho, tá com a gente aí. Você que gosta desse canal, está comigo sempre, por favor, dê uma moral aí via Pix. Estamos precisando, esses dias tá difícil, hein? Rapaz do céu. Aqui, ó. Presta atenção, olha só. Tarcísio decreta fim da Cracolândia e diz que PCC não controla mais presídios. Após dizer que Cracolândia acabou em São Paulo, o governador Tarcísio afirmou que facções criminosas não controlam mais presídios no estado. Tarcísio, não faz uma declaração dessa, meu filho. Tá? Cuidado, tá bom, Tarcísio? Cuidado, tá? Verifica direitinho as coisas, não é? Vê se os teus secretários não estão, né, dando uma labiada em tu. Verifica direitinho os números, tá bom? E se tiver tudo certo, parabéns, Tarcísio. Tarcísio é um bom governador e eu espero, tá bem, que o estado de São Paulo saiba reconhecer o trabalho do Tarcísio e que acabe toda essa palhaçada de Malafaia, ficar querendo ressuscitar Tarcísio. É viúva de Tarcísio, Malafaia. Vou repetir, é uma viúva de Tarcísio. Fica o tempo todo aí, porque não me chamaram pra conversa? É porque tem que ser o Tarcísio, é porque tem que ser a Michelle. Tome vergonha na cara, ô Malafaia. Tu já é um homem com idade avançada. Saiba reconhecer, meu amigo.
Se não me chamaram é porque não sou importante. E se não sou importante, eu respeito a opinião. Eu não sou importante naquele momento ali. Sou importante para outras coisas. Vou ser importante apoiando. Agora acaba se tornando irrelevante. Tanta palhaçada desse Malafaia. Eu vou falar um negócio para você, tá bem? Malafaia é um vira-lata, estão dizendo aí. Chupa essa, Malafaia. Engole, tá bom? Com caroço e tudo. Muito bem, meus amores, seguindo aqui com o nosso programa. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue manter esse canal com a sua ajuda. Eu confesso pra vocês, tá bem? Eu não vou dizer que tudo está perdido, não. A gente vai, né, dar a volta por cima aí, logo, né? As coisas vão estar um pouco melhor aqui no canal. Mas é de fato, meus queridos, que nesse... Eita, nem era pra entrar essa, mas já que entrou, Gadeza, né? A música da Gladys. Olha ela aí. A pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano. Minha querida Gladys, seja bem-vinda ao Brasil, tá bem? Como eu tava falando pra vocês, eu sei que logo, né? As coisas vão estar melhor aqui no canal, tá bem? Mas nesses dias, o valor que a gente recebe do YouTube foi lá embaixo, tá? E também os Pix também. Ou seja, quando o YouTube diminui o teu alcance, você não alcança as pessoas que podem colaborar, tá bem? E principalmente, que eu sou mais enfático nessa questão de colaboração, no final do programa. Então, se a audiência não começa boa, no final do programa ela tende a diminuir. Então, são poucas pessoas que ouvem o nosso recado, o nosso pedido de, por favor, ajude o canal. Então, o que acontece? Já as coisas vão estar melhor aqui. A gente vai estar soltando fogos, né? As coisas estarão melhores aqui. Mas por enquanto, né? Eu peço, por favor, encarecidamente, você que gosta desse canal, ajude. Live ontem, eu encerrei a live. Tava horrível a entrega do YouTube. Horrível, eu tava com a irritação no olho, ainda tô, mas pelo menos, né? Eu consegui fazer o programa completo. E aí o que acontece? As ajudas, ó, espirraram-se, tá bem? O negócio deu uma apertada, então, por favor, dá uma moral aí, colabore, abençoe aqui o Abordo Notícias. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Mesmo longe do Brasil, sua alma tá no sertão. Cada canto, Gladys leva no coração. De verde e amarelo é sua alma, é paixão que nunca tem fim. Pra você que se liga aqui no nosso canal, colabore, abençoe o Abordo Notícias. O Pix tá na tela, 11 95275 3898. Pra você ajudar, pra você estar aqui com a gente. Precisamos da sua ajuda, então abençoe aqui o nosso canal. Pix na tela, 11 95275 3898. Faça como a Gladys, que sempre ajuda e ainda pede para vocês ajudarem, né? Colabore com esse canal, Pix 11 95275 3898. Nos ajude a continuar tocando o barco aqui, colabore e ajude o Abordo Notícias, beleza? Justiça, liberdade. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa.